Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, versículos 1 a 25. Jesus aparece a 7 discípulos. Pedro é interrogado. O testemunho de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Número 379. Os fatos constantes deste capítulo, como tudo que forma a sua narrativa evangélica, são relatados pelo apóstolo João. Simplesmente, em vez de escrevê-lo de seu punho, ele o ditou a um de seus discípulos. Por erro dos tradutores, é que no versículo 24, o verbo ditou foi substituído pelo verbo escreveu. O texto original rezava o seguinte: Esse mesmo discípulo é o que dá testemunho destas coisas e que ditou isto, e sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Os fatos referidos neste capítulo, o apóstolo João os contou a seus discípulos quando a sua avançada idade já lhe não permitia escrever. E um desses discípulos escreveu o que ele ditou. Assim é que, com razão, tais fatos foram colocados em continuação da sua narrativa evangélica e como fazendo parte desta. Conforme aí se vos diz, a aparição de Jesus aos discípulos à margem do mar de Tiberíades foi a terceira. Nos comentários aos 3 primeiros evangelhos, explicamos em que circunstâncias ela se deu. A presença de Jesus ressuscitado impressionava vivamente os discípulos, e as aparições, tanto a estes como às mulheres, tinham que, em seu conjunto, servir a aquele momento e ao futuro até aos vossos dias. Tinham que preparar a base, os elementos e os meios necessários à revelação vindoura, predita e prometida do Espírito da Verdade.
Em face do que veladamente o Mestre dissera acerca da sua origem e da sua natureza, acerca do poder que tinha de deixar a vida e de a retomar à sua vontade, sem que ninguém lhe atirasse, deixando-a ele por si mesmo, e acerca do fato de haver o seu corpo desaparecido do sepulcro, aquelas aparições tinham que servir para que pela revelação atual fossem explicadas em espírito e verdade o que os homens chamaram a sua morte, a sua ressurreição e, conseguintemente, o modo por que se deu o seu aparecimento na terra e, assim, a sua origem e a sua natureza extra-humanas. Por isso mesmo, Jesus ainda se manifestou a seus discípulos sob uma aparência humana que lhes não permitiu, a princípio, conhecer que era Ele. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.